quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças, se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes, fizemos lamentações e não chorastes. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje, quarta-feira, dia 18 de setembro de 2024, estamos partilhando o Evangelho de Jesus, de autoria de Lucas 7, de 31 a 35. Jesus se surpreende com a rejeição e a resistência. Algo meio comum à pessoa de Jesus Cristo, pois ele mesmo experimentou na Galileia a resistência à sua presença, onde ele mesmo diz que um profeta só não era bem aceito e estimado entre os seus. E por isso a perseguição, a rejeição, era quase que uma marca permanente na vida de Jesus Cristo. Mas a passagem do Evangelho de hoje tem uma cena impressionante, quando Jesus se surpreende com a inércia, a indiferença do povo, daqueles homens, a sua presença e a mensagem, a sua palavra. E ele se refere comparando-os como criança, né? Ou seja, com que hei de comparar esta geração, este povo? E ele lembra a imagem da criança. Muito interessante que, às vezes, a figura da criança aparece no momento da mensagem de Jesus Cristo, quando ele mesmo diz: quem não acolher o reino do céu como uma criança, não vai fazer parte dele, né? Não vai entrar no reino dos céus. O sentido da criança, neste contexto do Evangelho de hoje, tem um outro significado. Por isso, a criança como a imaturidade, até mesmo a inocência. E Jesus lembra que as pessoas precisam crescer e amadurecer. Então, a criança é aquela figura, aquela presença dentro do contexto da mensagem de Jesus Cristo, que não é capaz de assumir com mais empenho e maturidade a sua responsabilidade, o seu sustento, a sua manutenção, a sua proteção. E Jesus diz: olha, nós precisamos aprender, saber viver cada fase da nossa vida, cada situação. Se precisamos e é suficiente, é favorável, nós celebrarmos a alegria, sorrir, dançar, que assim o façamos. Se a situação requer um pouco mais de recolhimento, introspecção, até mesmo chorar, que saibamos chorar. Nos lembra o livro da Bíblia, a mensagem da palavra de Deus, que há tempo para tudo, né? Há tempo para chorar, para sorrir, para dançar, para nascer, para morrer. Há tempo para tudo. Debaixo do céu, Deus organiza as nossas vidas para que tenhamos tempo para tudo. Então, se é para dançar, vamos dançar. Se é para cantar, para louvar, assim podemos viver. Se é para chorar, vamos chorar. O que nós não podemos, meus irmãos, é negar a situação inerente à nossa própria existência. Tem pessoas que, às vezes, no impacto do resultado de um exame, a pessoa parece antecipar até mesmo a sua partida. Não, vamos viver cada tempo da nossa vida. Vamos enfrentar cada situação com esperança, com fé. Mas se é para chorar, vamos chorar. Se é para celebrar, vamos celebrar. O que não pode é um adulto viver como criança, uma criança querer ser adulto, a pessoa negar a sua própria realidade de vida. Nós precisamos
enfrentá-las com a cabeça erguida, com a fé viva, aguçada, alimentada com a palavra e a Eucaristia, mas saber enfrentar, acolher e digerir cada fase das nossas vidas. Se nos impacta o resultado de um exame de uma doença grave, o que nós não podemos perder é a confiança e a esperança. Mesmo que o corpo vá definhando, nós precisamos nos manter firmes de pé. Então, saber sorrir no momento certo, celebrar e dançar com os outros no momento certo e também chorar, se assim for a ocasião, a situação, que o drama que envolve as nossas vidas. Hoje a igreja lembra e celebra São José de Cupertino, padroeiro dos estudantes. Nasceu em 1603 na cidade de Cupertino. Era um jovem no contexto de uma família muito cristã, em seus pais trabalhadores, se enfrentou com o drama da falência da empresa do seu patrão, e com o tempo José teve que enfrentar as tentativas da entrada do seminário, rejeitado pelas limitações nos seus estudos, muito identificado com o carisma franciscano do pobrezinho de Assis, e com o tempo se dedicou, foi acolhido, viveu a sua vida, consagrou a sua história, dedicando no sustento e a manutenção da sua família, da história do seu pai, o drama que envolveu a sua própria vida. Mesmo ali, entre o chamado para seguir a vida consagrada e religiosa, doando-se por inteiro, sabia que também era responsável pelo sustento e a manutenção da sua família. Mas nem por isso deixou de sonhar, deixou de seguir em frente, e assim Deus o coroou com a alegria da santidade e a perseverança na fé. Roguemos a Deus, queridos irmãos e irmãs, que no dia de hoje, nesta quarta-feira, procuremos crescer na maturidade da nossa fé, viver cada situação da nossa vida sem perder o brilho, sem perder a alegria, a fé, a esperança. Olhemos sempre para frente, né? Se Deus nos dá as provações, Ele também nos dará a força, a coragem e os meios para superá-las, né? Nada dura para sempre, nem os dramas, nem o sofrimento e nem a própria vida. Uma hora tudo passa. Lembrando as palavras de Santa Teresa, né? Só Deus basta. Ele deve ser então permanente dentro do nosso coração e da nossa alma. Tudo passa. Deus é aquele que se torna permanente quando eu o procuro com fé e com amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.